Aipim sem fiapo, produzido no município de Itajaí, é destaque na agricultura regional. No quadro Temática, gerente de agronegócio do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fala de custeio antecipado. Continuamos a conhecer mais sobre os cultivares de arroz lançados pela Epagri em 47 anos. No quadro Relembrando, vamos destacar a cadeia do milho durante a pandemia que agitou o mercado. E a organização das cooperativas do estado de Santa Catarina mostra a história de seu cinquentenário. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Somos feitos de valores. Fertilizantes Fecoagro. O adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. O aipim produzido no município de Itajaí é destaque na agricultura regional. É que ele não tem fiapo. A equipe do programa de TV ND Agro foi conferir de perto como funciona esta produção. A agricultura de Itajaí é muito conhecida pela qualidade de suas hortaliças e do arroz. Porém, o maior diferencial do município é o aipim. A qualidade é grande. O aipim colhido aqui é sem fiapo e é altamente produtivo. O que explica esse diferencial? O clima favorável e o solo do tipo turfa. Ela é uma terra que tem em torno de 8 a 10% de matéria orgânica. Isso confere ao aipim um sabor especial e também pouca fibra também, porque ele é um solo bem frouxo, né? Então o desenvolvimento é bem rápido e os produtores aqui dessas comunidades, Rio Novo, São Roque, Espinheiros, eles levam na feira e o pessoal que está habituado, ele pede já aquele aipim que tem aquela mancha preta, né? Aquela terra preta nele, porque ele sabe que é o aipim muito bom, né? E aqui nós temos os dois tipos de aipim, o amarelo e o branco. Dá para perceber bastante a diferença deles na coloração. E o pessoal aqui preparou para mim o amarelo, cozinhou para eu provar, para ver se ele merece levar toda essa fama, né? Vamos ver. Realmente ele é diferenciado, não tem nenhum fiapo, um sabor único e ele derrete na boca. Para ele chegar assim na mesa do consumidor final, são mais ou menos 7 meses de produção. Planta na época de setembro, né? Sempre é uma época melhor de plantar, né? Aí tem os cuidados mesmo, limpeza, né? E adubação, né? Até chegar ao ponto da colheita, no caso, né? Seria 7, 8 meses, assim, né? Até às vezes a gente consegue tirar, quando é uma plantação vigorosa, bonita, o cara consegue tirar aí com 6 meses, alguma coisa, né? O Carlos trabalha com a produção do aipim há mais de 20 anos. Em Itajaí, dezenas de famílias, assim como a dele, têm seu sustento através do tubérculo. E a Secretaria de Agricultura fornece apoio a esses produtores. O aipim é, para Itajaí, o terceiro produto agrícola economicamente mais importante. São em torno de 60 famílias que se dedicam ao cultivo do aipim, num sistema verticalizado, onde eles beneficiam a parte dentro desse ciclo, eles descascam, congelam para fazer essa exportação para os demais municípios da região. A Prefeitura, por meio da Secretaria da Agricultura, ela oferece serviços de limpeza de vala, porque essa é uma região bastante baixa, há necessidade de manter uma drenagem perfeita, no preparo do solo e no comércio nós mantemos uma feira livre aqui na cidade, lá no Fiuza Lima, onde alguns produtores têm a oportunidade lá de vender o seu produto diretamente ao consumidor. E para o aipim chegar nessa qualidade, vários testes são feitos previamente pela Epagri. Agora, 6 novos tipos estão sendo testados, 4 pela Epagri e 2 pelos próprios produtores. Temática. Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta quarta-feira, quem está chegando por aí é o gerente de agronegócio do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para comentar sobre o tema custeio antecipado ou pré-custeio. Bom dia, um bom dia especial a todos os nossos produtores rurais. E o assunto que nós gostaríamos de abordar hoje é um assunto pouco explorado, mas que faz uma grande diferença no nosso dia a dia.
que seria a exploração do custeio antecipado ou pré-custeio. Principalmente hoje, que ele está totalmente linkado a um problema internacional, que seria a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, na compra dos insumos aí para a próxima safra de verão, a safra 22-23. O que é o grande diferencial do custeio antecipado? Primeiro, fator importantíssimo de poder de negociação entre o produtor rural e o seu fornecedor. Se eu compro antecipadamente esses produtos e pago eles antecipadamente, eu consigo um melhor preço, um bom desconto. Isso faz uma grande diferença, até porque os custos estão cada vez mais elevados e o ganho cada vez menor. Outro grande diferencial nesse sentido é a garantia de entrega desses insumos, né? Porque através desse atual cenário internacional que a gente acabou de comentar, não temos a garantia que para a próxima safra teremos esses recursos disponíveis para o plantio, né? Principalmente aí do milho e do soja. Então, se não conhece, por favor, dirija-se a uma agência nossa do Cicobi, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, converse com o seu gerente e veja as condições atuais de cada agência. Nós temos taxas que partem de 3% ao ano e vai até 8% ao ano, dependendo aí do porte do produtor. Obrigado, seria isso que gostaríamos de abordar hoje e prestem bastante atenção. Faz uma diferença enorme realmente no orçamento e no ganho competitivo para a próxima safra. Um bom dia a todos. Veja o que teremos no próximo bloco. Continuaremos a conhecer mais sobre os cultivares de arroz lançados pela Epagri em 47 anos. No quadro Relembrando, vamos destacar a cadeia do milho durante a pandemia que agitou o mercado. E a OSESC de Santa Catarina mostra a história do seu cinquentenário. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. No Cicobi é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances. Quanto mais serviços e soluções do Cicobi você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na
sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Proteger o solo e a água é um dos maiores desafios dos produtores rurais de Santa Catarina. Os impactos negativos que a seca causa nas lavouras são sentidos por todo o estado. E para combater esses impactos, o governo do estado investe no programa Mais Água e Solo, que garante a armazenagem e distribuição de água, construção de cisternas e a conservação de fontes e nascentes. O programa Mais Água e Solo tem o apoio das cooperativas e da Fecoagro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do estado de Santa Catarina, praticando e estimulando a intercooperação em nosso estado. Você tem orgulho de ser COP? Nós temos. Cooperando, transformamos 2 anos de crise em aprendizados que vieram para ficar. Investimos mais do que nunca em conexões, com novas pessoas, com novas ideias. Conectamos o COP com novos mercados. Conectamos o COP com o COP. Porque sabemos que juntos somos muito mais fortes. Em 2021, nós continuamos falando para todos os brasileiros porque vale muito a pena ser COP. Mas o COP não brilhou apenas na televisão, no rádio e nas redes sociais. Ele ganhou mais visibilidade em Brasília, no coração do poder. Com isso, nossa voz ficou cada vez mais forte no Congresso Nacional, no Poder Executivo ou nos grandes tribunais do país. As vitórias foram muitas. Garantimos recursos e competitividade às COPs agropecuárias, com a suplementação orçamentária do crédito rural e a prorrogação da desoneração da folha e do convênio 100. Atuamos intensamente pelo adequado tratamento tributário do ato cooperativo na reforma tributária e conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados um projeto de lei que moderniza a lei do cooperativismo de crédito. Fizemos tudo isso e muito mais pelo cooperativismo brasileiro, no campo e na cidade. Conectando o Brasil por todos os lados. E sabe por quê? Porque nós sabemos que o COP vai ajudar o Brasil a voltar a crescer, gerando milhares de empregos, produzindo com sustentabilidade, inovando com propósito. Por isso, não importa por onde os ventos soprem em 2022, o COP estará presente, ajudando a construir um Brasil e um mundo melhor para todos. Sistema OCB, somos a voz do cooperativismo no Brasil. O programa de pesquisa em melhoramento de arroz irrigado teve início com a criação da Estação Experimental de Itajaí, sendo um dos maiores exemplos de sucesso das ações desenvolvidas pela EPAGRE em Santa Catarina. Nos últimos 47 anos, as tecnologias desenvolvidas contribuíram para ganhos expressivos nesta cadeia produtiva. Resultado desse trabalho, foram disponibilizados até o momento 24 cultivares de arroz irrigado. A pesquisadora da EPAGRE, Esther Wickert, apresenta alguns dos materiais desenvolvidos pela empresa ao longo destes anos de trabalho. Vamos ver a segunda parte da reportagem. Então foram desenvolvidas cultivares específicas
portadoras do gene de resistência, né, às imidazolinonas, as chamadas cultivares Clearfield, que foram a 115, a 117 e a 121, que ainda é uma das cultivares mais plantadas no estado de Santa Catarina. Essas duas cultivares aqui são as cultivares mais recentes que foram lançadas pela Epagre, né? É perceptível aqui a diminuição da estatura das plantas, né? E são materiais muito produtivos. É importante dizer que a produtividade dos materiais, ela também evoluiu junto com a arquitetura, com o ciclo, com qualidade de grão ao longo desse tempo. Então a gente sai de uma produtividade da Empasque 100, uma produtividade potencial de ao redor de 5.000 quilos, e nós chegamos aqui na SCS 125, né, com um potencial de produtividade de 10 toneladas. Ou seja, o melhoramento ao longo desses 45, 46 anos, ele praticamente dobrou o potencial produtivo das cultivares. É importante dizer que essas diferenças entre as cultivares que foram acontecendo ao longo do tempo, elas são reflexo da alteração dos genes dessas plantas ao longo do tempo, né? Então, enquanto lá atrás nós ainda não tínhamos o gene do nanismo, que confere essa arquitetura moderna que a gente tem hoje, né? Da mesma forma, outros genes também foram incorporados. Genes para qualidade de grão, né? Que estão bastante presentes nessa cultivar que está atrás de mim aqui, que é a SCS 124 Sardo, né? Que é o nosso material de melhor qualidade de grão. Então, essa dinâmica de genes, de incorporação, de novas características, foi o que permitiu que nós tivéssemos variedades, né, com características bastante distintas. E essa dinâmica de genes, né, essa modificação nas frequências alélicas de genes, também é o que vai modificar as cultivares daqui para frente. Eu considero uma aula a gente vir aqui nessa unidade histórica de cultivares, né, para a gente ver da onde nós saímos e aonde nós chegamos, né? Então é muito interessante a gente avaliar o quanto de trabalho envolvido teve ao longo desses 46 anos e o quanto nós ainda temos a evoluir para frente, né? Na busca sempre de materiais mais produtivos, com características agronômicas de interesse. E o quadro Relembrando vai destacar hoje a cadeia do milho. Esse cereal tão indispensável para o setor agrícola viveu momentos de glória durante a pandemia. Para o produtor, as vantagens foram muitas, a começar pelo preço que disparou, criando um cenário animador. E mesmo com o passar do tempo, o milho continua vantajoso, apesar de sobrecarregar a cadeia de proteína animal. Revejam agora a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. O milho, que já foi o cereal da discórdia, num passado não muito distante, hoje desponta como o mocinho da lavoura. E isso se deve a alguns fatores. A segunda safra, que alavancou a produção e a produtividade, e por consequência, as exportações. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra deste ano deve colher algo superior a 102 milhões de toneladas. Em relação à safra anterior, a de 2019, a cultura do milho apresentou um crescimento de 2%. Parece um resultado tímido, mas se você colocar na ponta do lápis, isso representa mais de 2 milhões de toneladas. E para falar da cultura, nós vamos até Campos Novos para ouvir o vice-presidente da FECOAGRO, João Carlos de Domênico. O milho é uma das culturas que realmente deu uma virada fantástica nos últimos anos. Porque a gente passou de produtor pequeno, que produzia para o consumo interno, para um grande exportador. Tudo isso graças a muito esforço tecnológico, mas principalmente a viabilidade da segunda safra da região norte, que está viabilizando tudo isso. Então, eu acho que o milho pode crescer muito, realmente pode. Nós podemos nos tornar, ao longo do tempo, e é lógico que
em algumas décadas aí para poder produzir mais que os americanos, já que ainda falta 3 vezes para nós chegar nos americanos ou mais. Então, mas nós temos terra, temos água e temos tecnologia. E essa evolução se deve muito às pesquisas que foram introduzidas na cadeia do milho. Com variedades mais resistentes e produtivas, o agricultor viu as lavouras extraindo o máximo de seu potencial. Há 10 anos atrás, quando nós produzimos 100 sacos de milho, nós ficávamos muito faceiros. Então, hoje, nós produzimos 200 sacos de milho meio que corriqueiro. Tem muitas e muitas propriedades produzindo 250 sacos, 260 sacos por hectare. Então, aumentou muito, a tecnologia trouxe essa vantagem para nós. Nós estamos produzindo assim, a produtividade melhorou extraordinariamente, mesmo na safrinha. A safrinha, quando começou a ser plantada, produzia 50, 60 sacos. Hoje nós vamos começar a colher daqui uns dias e na avaliação, as lavouras plantadas lá no Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso, devem produzir 120, 130 sacos, como safrinha. Isso é uma coisa excepcional. Os Estados Unidos e a China são os 2 maiores produtores de milho do mundo. Os americanos produzem algo em torno de 347 milhões de toneladas e os chineses, pouco mais de 260 milhões. Pode parecer utopia pensar em enfrentá-los, mas com a soja foi assim também. Afinal, as exportações abrem um enorme caminho para o desenvolvimento da cultura. O que viabilizou o milho foi que saiu do mercado interno e foi para o mercado internacional. Criou um parâmetro internacional para o milho. Hoje você negocia milho como negocia soja. O preço da soja e do milho são em dólares. A indústria nacional teve que se adaptar ao mercado internacional. Então, criou um ambiente propício para a produção. E isso fez com que todos nós se adaptássemos, mesmo as fábricas de ração, que consomem muito milho, mas assim como o etanol, assim como todos os consumidores, se adaptassem ao mercado internacional, criando viabilidade para o produtor. A OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, completou 50 anos com muitas conquistas para todos os ramos do cooperativismo e para o nosso estado. Vamos acompanhar agora um vídeo institucional que conta um pouco desta história de 50 anos. Toda a história começa com um primeiro passo. E muitas vezes é difícil definir quando que ele foi dado. Porém, depois que se aprende a caminhar, o mundo fica pequeno para tantas descobertas. Com o cooperativismo foi exatamente assim. E é através dessa história que comemoramos os 50 anos da OSESC. Aqui em Santa Catarina, tudo começou na metade do século XIX, com o sonho de um imigrante francês e de mais de 1.500 pessoas. Pouco tempo depois, surgiu aquela que pode ser considerada a primeira cooperativa do nosso estado. Após os primeiros passos, o cooperativismo tomou forma e foi se expandindo, o que fez as cooperativas catarinenses unirem forças e fundarem a Associação das Cooperativas de Santa Catarina, a ASCOP. 5 anos depois, surgia no Brasil a Organização das Cooperativas Brasileiras e logo mais à frente, tivemos a regulamentação da Política Nacional do Cooperativismo. A nova regulamentação instituiu o regime jurídico das sociedades nesse dezembro de 1971. Esses fatos influenciaram a fundação da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a OSESC. A OSESC se consolidou, ampliou sua representatividade política e induziu o fortalecimento das cooperativas. Os anos foram passando e as conquistas não pararam. E o novo passo era ter uma sede própria. Os anos 80 foram de grandes conquistas para o cooperativismo e de grandes mudanças no mundo. No Brasil não seria diferente. A OSESC foi essencial para o setor cooperativista na organização da Constituição Federal, fortalecendo a autonomia e a independência das cooperativas. Os anos 90 chegaram e com eles um novo compromisso: fazer com que a gestão das cooperativas fosse feita pelos próprios cooperados.
E para isso, a OSESC passou a promover a capacitação de dirigentes empregados. Foram anos para desbravar, conhecer o mundo e unir as bases para a profissionalização. A OSESC também foi essencial para a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o SESCOP, em 1998. O século XXI chegou e a OSESC continuou trilhando seu caminho junto ao desenvolvimento do sistema cooperativista. Nos próximos anos, a OSESC ampliou a profissionalização das gestões e atuou na qualificação e no aperfeiçoamento dos empregados das cooperativas. Também promoveu programas voltados aos jovens e mulheres, sempre em parceria com as cooperativas catarinenses. Nesse cenário consolidado e de valorização que a OSESC planejou melhorar sua estrutura. Mais do que um sonho, essa era uma forma de celebrar a sua história. E de casa nova, continuamos seguindo em frente e construindo novos caminhos. São 50 anos da OSESC. Ao longo dessa história, o sistema OSESC representou a síntese das cooperativas de Santa Catarina, através da representação institucional e sindical, pela boa imagem, pelo profissionalismo e resultados alcançados. Hoje, parte significativa da população catarinense está envolvida diretamente com o cooperativismo. É importante reconhecermos e valorizarmos todas as pessoas que construíram a OSESC. Pessoas que fizeram a gente chegar até aqui, com sua dedicação e credibilidade. Mas não paramos por aí, ainda se tem muito a construir. Tudo começou com um primeiro passo, mas é o que vem depois dele que mostra a história que criamos. Essa história que é de todos nós, uma história de cooperação. E com essas conquistas da OSESC no seu cinquentenário, encerramos o nosso programa de hoje, deixando para você e sua família um grande e cooperado abraço e até amanhã nesse mesmo horário.